Escute com atenção. Acalme-se. Esta mensagem não é um som de fundo. Não é entretenimento. Não é coincidência. Esta mensagem é para você. Não para todos que estão assistindo. Não para a maioria das pessoas que estão passando por ela. Se você é de Escorpião e esta mensagem chegou até você antes do fim de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, entenda isto claramente. Não é aleatório. Não é sorte de algoritmo. Não é coincidência. Pare por um segundo. Algo permanente já começou a se mover. Não amanhã. Não na próxima semana. Já. Silenciosamente. Em silêncio. Nos bastidores. Enquanto as pessoas ao seu redor riem, enquanto a vida parece normal na superfície, enquanto as rotinas continuam, a maioria das pessoas não vai perceber. Elas não sentirão no corpo. Elas não sentirão na intuição. Elas não reconhecerão o sinal. Elas só perceberão quando for tarde demais. Mas você sentiu, não é? Essa pressão no peito. Aquela energia inquieta que você não consegue explicar. Aquela tensão que surge sem uma razão lógica. Pare um segundo. Aquele momento em que o tempo de repente parece passar mais rápido, como se os dias estivessem escapando por entre seus dedos, como se algo estivesse se aproximando, mas você ainda não consegue ver. Isso não é ansiedade. Isso é consciência. E a consciência se torna perigosa quando é ignorada. Aqui está o aviso que você não esperava. Se você ignorar esta mensagem, não terá uma segunda chance. Sem repetição. Sem lembrete. Sem talvez mais tarde. Este momento não volta com a mesma expressão. A maioria das pessoas acredita que a vida é paciente. Elas presumem que as oportunidades esperam. Elas dizem a si mesmas: pensarei nisso amanhã. Decidirei quando me sentir pronto. Lidarei com isso mais tarde. Pare um segundo. Mais tarde é uma ilusão. Mais tarde é uma mentira que as pessoas contam a si mesmas para evitar o desconforto agora. E quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, não há negociação. É um ponto de inflexão. Não emocionalmente. Energeticamente. Uma linha está sendo traçada. Um lado leva à expansão, clareza, movimento para frente. O outro lado leva à repetição. Os mesmos padrões. As mesmas lições. A mesma frustração disfarçada. Você não retrocede dramaticamente. Você simplesmente permanece estagnado por mais tempo do que o necessário. E esse é o lugar mais perigoso para um escorpiano. Porque você sente quando está destinado a mais. E ignorar esse saber corrói você lentamente por dentro. Pare um segundo. Eis o que torna este momento diferente. Você não saberá qual caminho escolheu até que a porta já esteja fechada. Não há e-mail de confirmação. Nenhum anúncio. Nenhum sinal de alerta depois deste. A vida simplesmente segue em frente como se a escolha nunca tivesse existido. E essa é a armadilha. Porque a ausência de caos faz as pessoas acreditarem que nada aconteceu. Mas algo aconteceu. Algo foi decidido. Neste momento, algo em sua vida está observando como você reage. Não o que você diz. Não o que você promete. Mas o que você faz com essa consciência. Os escorpianos são intuitivos por um motivo. Você sente as mudanças antes que elas aconteçam. Você pressente os fins antes que eles cheguem. Você reconhece a verdade antes que os outros estejam prontos para encará-la. Esse dom é poderoso, mas só quando colocado em prática. Pare um segundo. Se você ignorar isso, não perderá tudo. Você perderá o ímpeto. E o ímpeto é sagrado. O ímpeto transforma a intenção em realidade. Perca-o e você passará meses reconstruindo o que poderia ter fluído sem esforço agora. É por isso que isso parece intenso. É por isso que isso parece pesado. É por isso que você ainda está ouvindo. Porque no fundo, você sabe que momentos como este não acontecem com frequência. Eles acontecem apenas uma vez. Eles batem suavemente. E vão embora silenciosamente. Fique comigo. Porque o que vem a seguir é a parte que a maioria das pessoas não entende. E é exatamente por não entenderem que ficam estagnadas enquanto outras avançam sem explicação. Pare um segundo. Não saia correndo daqui.
Não trate isso como apenas mais um vídeo. Este é um ponto de verificação. E você está exatamente onde precisa estar. A maioria das pessoas acredita que a mudança se anuncia. Elas esperam barulho. Elas esperam drama. Elas esperam um momento tão óbvio que seja impossível ignorar. Grandes sinais. Sinais claros. Confirmações estrondosas. Essa crença está errada. Completamente errada. A vida real não se move assim. As mudanças reais não batem forte. Elas sussurram. Elas se insinuam silenciosamente enquanto sua atenção está em outro lugar. Elas acontecem enquanto você está rolando a tela. Enquanto você espera o momento perfeito. Enquanto você diz a si mesmo que nada está acontecendo ainda. Pare um segundo. Essa frase é a armadilha. Nada está acontecendo ainda. É o que as pessoas dizem pouco antes de a vida mudar sem o seu consentimento. Quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, não é dramática. Não faz o chão tremer. Não cria caos. Não força a sua atenção. Simplesmente decide. E as decisões tomadas em silêncio são as que mais importam. Aqui está a parte perigosa sobre a qual ninguém te avisa. Se você perder a janela de oportunidade, a vida decide por você. Não cruelmente. Não com raiva. Eficientemente. A vida assume que o silêncio é concordância. Assume que hesitação significa não. Assume que esperar significa escolher o conforto. E o conforto é o inimigo da evolução. Pare um segundo. Isto é a consequência que a maioria das pessoas não compreende. Você não perde tudo da noite para o dia. Não há um colapso dramático. Nenhum desastre repentino. Em vez disso, você perde o ritmo. O ritmo é sutil. Você só o percebe quando ele se vai. Ritmo é fluidez. Quando as respostas chegam mais rápido. Quando as oportunidades se alinham sem esforço. Uma vez que o ritmo se quebra, tudo parece mais pesado. As decisões demoram mais. O progresso diminui. A dúvida aumenta. E reconstruir o ritmo exige mais esforço do que construir riqueza, consertar relacionamentos ou recuperar tempo. É por isso que perder este momento importa. Não porque algo ruim acontece, mas porque algo bom não acontece. Pare por um segundo. Neste momento você sente pressão. Aquele peso no peito. Aquela urgência sem explicação. A maioria das pessoas rótula isso como estresse. Elas presumem que há algo errado com elas. Mas aqui está a reviravolta. Essa pressão não é estresse. É alinhamento. É o seu sistema interno se ajustando a uma mudança iminente. Quando algo está prestes a mudar, sua intuição age primeiro. Seu corpo sente. Sua mente resiste. Seu ego tenta adiar. Esse conflito interno é o sinal de que você está à beira da mudança. Pause por 2 segundos. O alinhamento parece desconfortável antes de se tornar poderoso. O crescimento não chega calmo e tranquilo. Ele chega exigindo atenção. Ele pede que você abandone a certeza. Ele pede que você confie no tempo certo. Ele pede que você haja sem total clareza. E os escorpianos detestam informações incompletas. Você quer certeza, provas, controle, mas este momento não oferece isso. Ele oferece uma janela. Uma janela estreita. Muito cedo e nada responde. Muito tarde e a porta se fecha sem fazer barulho, porque evitar uma decisão ainda é uma decisão. E o silêncio ainda é uma resposta. Pause por um segundo. Você está diante de uma janela estreita, não ampla, não indulgente. Um momento em que pequenas escolhas criam uma direção permanente. A maioria das pessoas perderá essa oportunidade porque nada explode. Nada as força. Nada exige ação imediata. Elas acordarão semanas depois com a mesma insatisfação, a mesma frustração, a mesma sensação de quase. E não saberão por quê. Mas você saberá. Porque você foi avisado. Porque você sentiu a pressão. Porque você ficou tempo suficiente para ouvir isso. Fique comigo. Porque o que vem a seguir é o motivo pelo qual este momento existe. E uma vez que você o veja, não poderá mais ignorá-lo. Você pensa que este momento é sobre ação. Não é. Você pensa que é sobre se esforçar mais. Não é.
Você pensa que é sobre forçar a mudança através do esforço, da disciplina ou da força de vontade. Não é assim que funciona. Eis a reviravolta. As maiores mudanças na vida de um escorpiano não começam com ação. Elas começam com permissão. Mas se você hesitar, se você duvidar, se você negociar com a sua intuição, o velho ciclo aperta ainda mais. Ele não permanece o mesmo. Ele se torna mais pesado, mais exigente, mais exaustivo, mais repetitivo. Não há um resultado neutro aqui. Nenhum meio termo. Nenhum esperar para ver. Pare um segundo. Isso não é um castigo. A vida não está com raiva de você. Isso é uma questão de organização. Organizar exige honestidade. Organizar exige finais. Organizar exige coragem sem aplausos. Uso. A vida é separar o que permanece do que expira. Expiração não significa fracasso. Significa conclusão. Algumas pessoas, papéis, hábitos e identidades foram feitos para caminhar com você apenas por um capítulo. Escorpianos lutam com essa verdade. Você investe profundamente. Você se funde. Você atribui significado onde outros se desapegam facilmente. Essa profundidade é um domingo. Mas quando a profundidade se recusa a se libertar, ela se transforma em autotraição. Pare um segundo. Isso parece pessoal porque é. Esta mensagem não é genérica. Não se aplica a todos. Não teria o mesmo impacto em todos. Ela te encontrou porque você está à beira de uma decisão que vem evitando. Você já sabe o que precisa ser liberado. Você só ainda não se deu permissão. É por isso que isso parece pesado. É por isso que seu peito está apertado. É por isso que sua mente continua voltando ao mesmo pensamento. Escorpianos não precisam de mais informações. Vocês precisam de confirmação. E aqui está ela. Você não é aleatório. Pouquíssimas pessoas chegaram a este ponto. Pause um segundo. A condição está ativa agora. Não depois deste vídeo. Não depois do fim do ano. Agora. Se você se desapegar com confiança, a vida se renova com precisão. Não com caos. Precisão. O que substituir o que você desapegar não será como o que você perdeu. A sensação será diferente. Mais leve. Mais forte. Mais alinhado. Mas somente se houver espaço. Apegar-se bloqueia a substituição. Essa é a regra. Não é espiritual. Energética. Psicológica. Quando você se apega a coisas expiradas, seu sistema nervoso permanece em modo de defesa. Quando você se desapega, seu sistema se reinicia. É aí que o ímpeto retorna. É quando a clareza se aguça. É quando as oportunidades deixam de parecer forçadas. Pause por 2 segundos. A hesitação tem um preço. Se você hesitar, o ciclo se repete. Mesma lição. Rosto diferente. Mesma dor. Novo contexto. A vida não vai explicar tudo de novo. Ela vai se repetir até você escolher diferente. Isso não é crueldade. Isso é eficiência. E os escorpianos respeitam a eficiência. Este momento pede apenas uma coisa de você. Não ação. Não esforço. Permissão. Permissão para parar de carregar o peso de uma responsabilidade. Permissão para parar de provar lealdade onde ela não existe mais. Permissão para deixar a seleção acontecer. Porque uma vez que a seleção termina, o que resta é real. E o que vem a seguir exige a versão de você que sabe quando deixar ir. Fique comigo. Porque a próxima mudança é emocional. E ela muda para sempre a forma como você se vê. Pare um segundo. Você não precisa mais se explicar. Nem para os amigos. Nem para a família. Nem para as pessoas que só te entendem quando é conveniente. Escorpião. Escorpianos desperdiçam muita energia justificando decisões que nunca deveriam ter sido debatidas. Você sente. Você sabe. Você decide. Essa é a sua natureza. E quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, marca uma linha divisória silenciosa, porém permanente. O momento em que você para de negociar com a sua intuição. Negociar só assim. Talvez eu esteja pensando demais. Talvez eu deva esperar. Talvez se resolva sozinho. Essas frases já lhe custaram anos. Não deixe que lhe custem novamente.
Pare um segundo. Eis a verdade emocional. Desapegar dói, mas se apegar dói por mais tempo. Desapegar é doloroso e temporário. Se apegar é monótono e interminável. E os escorpianos sentem tudo profundamente. A dor prolongada prejudica mais do que finais repentinos. É por isso que às vezes a proteção parece brutal. A separação é rápida, impedindo que a infecção se espalhe. O que está partindo agora estava se tornando tóxico para o seu futuro. Quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, não é o fim. É a correção, o realinhamento. O momento em que a vida se ajusta a quem você se tornou, não a quem você costumava ser. E assim que esse ajuste se completa, as coisas acontecem rapidamente. Mais rápido do que o esperado. Mas só se você não resistir. Só se você não se apegar ao que está se extinguindo. Pare um segundo. Você já sobreviveu a coisas piores. Você já se reconstruiu a partir de dores mais profundas. Isso não é destruição. Isso é refinamento. Um escorpiano não se desfaz facilmente. Mas quando você se desfaz, o que resta é inquebrável. Fique comigo. Porque o que vem a seguir determina se você entrará nessa mudança com clareza ou arrependimento. Último lembrete, escorpião. Nunca se tratou de medo. O medo faz as pessoas correrem. O medo faz as pessoas entrarem em pânico. O medo faz as pessoas escolherem a sobrevivência. Este momento é diferente. Trata-se de timing. E o timing decide tudo. Perca-o, e a vida silenciosamente escolherá o conforto em vez do seu destino. Não porque você seja fraco. Não porque você falhou. Porque o conforto é a opção padrão quando nenhum sinal é dado. Respeite o timing, e as coisas se reorganizarão mais rápido do que você espera. Não lentamente. Não dolorosamente. Precisamente. Pare um segundo. O que leva anos para acontecer pode acontecer em semanas quando o timing é respeitado. Esse é o segredo que a maioria das pessoas nunca aprende. Algo já está se preparando para entrar na sua vida. Não algum dia. Agora. Mas não pode entrar em um espaço lotado. Precisa de espaço. Emocionalmente. Mentalmente. Energeticamente. Só você decide o que cria esse espaço. Pare um segundo. É aqui que muitos escorpianos hesitam. Abrir mão de algo familiar parece arriscado. Mesmo quando isso não te alimenta mais. Mesmo quando isso não te respeita mais. Mesmo quando isso não se alinha mais com quem você está se tornando. Mas familiaridade não é segurança. E conforto não é realização. O destino exige vazio primeiro. Essa é a parte que as pessoas pulam. Elas querem a melhoria sem a libertação. Mas a vida não funciona assim. Você não pode receber de mãos fechadas. Pare um segundo. Você não precisa ter pressa. Você não precisa anunciar nada. Você não precisa explicar suas decisões. Você só precisa de honestidade. Honestidade consigo mesmo. Você já sabe o que está ocupando espaço. Você já sabe o que te drena silenciosamente. Você já sabe o que parece pesado quando imagina carregá-lo adiante. Esse conhecimento é suficiente. Este momento ainda não exige ação. Exige clareza. Clareza cria direção. Direção cria movimento. Movimento cria resultados. Tudo começa aqui. Pause um segundo. Esta mensagem não veio para pressioná-lo. Veio para alinhá-lo. Para lembrá-lo de que você não está atrasado. Você não está atrasado. Você está exatamente no momento certo para esta decisão. Poucas pessoas recebem um lembrete antes que a vida as force a agir. Isso não é sorte. Isso é consciência. E a consciência traz responsabilidade. O que você faz com ela determina o que vem a seguir. Pause um segundo. Eis a pergunta que permanece após o fim disso. Aquela que ecoa quando o ruído se dissipa. A que você ainda está se apegando naquela quarta-feira, 31 de dezembro. Dezembro de 2025 está lhe pedindo para libertar algo. Não aquilo que você tem medo de perder. Não aquilo que os outros esperam que você guarde. Aquilo que você sabe que chegou ao fim. Acolha essa ideia. Não apresse a resposta. Deixe que ela surja naturalmente. Porque no momento em que você a nomeia, o poder que ela exerce sobre você enfraquece. Pause por um segundo.
E se esta mensagem pareceu ter te encontrado, e não o contrário? Se pareceu específica, se pareceu precisa, se pareceu pessoal, reconheça-a silenciosamente abaixo, sem histórias, sem explicações, sem pensar demais. Um sinal simples basta. Aqueles que entendem entenderão, e aqueles que não entendem nunca deveriam ter ouvido isso mesmo.